meu Deus, Ele pode resolver. O meu Deus a quem eu sigo, Ele pode resolver este sonho da interpretação e tudo vai dar certo. Daniel, ele tinha convicção do Deus que ele servia. Em nenhum momento Daniel duvidava de Deus, porque ele tinha uma vida de oração e uma vida na presença do Deus Todo-Poderoso. O que eu achei interessante, irmãos, aqui no versículo 28, Daniel ele apresenta o seu Deus para aquele rei, quando ele diz assim: mas há um Deus dos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Irmãos, aquele rei, ele era muito poderoso. A gente estuda na história, a gente sabe que Nabucodonosor era o rei da província de Babilônia, a província mais rica e poderosa que tinha naquela época. E Daniel, ele não se intimidou em falar de Jesus, de falar de Deus, do seu Deus para aquele rei. Ele glorificou o nome de Deus na presença do Senhor. Às vezes a gente fica até assim: não vou falar de Jesus para tal pessoa, aquela pessoa é assim, aquela pessoa tem influência, aquela pessoa é rica, eu não vou falar. Irmãos, mas a gente não pode temer, porque mesmo as pessoas que são mais assim na sociedade, elas também têm uma alma e precisam ouvir de Jesus. E Daniel assim fez, apresentou o Deus verdadeiro a Nabucodonosor e disse assim: e a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Daniel, ele disse assim, nas minhas palavras: não é que eu seja muita coisa não, irmãos, mas o Deus Todo-Poderoso teve misericórdia de mim e quis me usar para falar este negócio ao rei. Irmãos, Deus pode usar quem Ele quer, no momento que Ele quiser, para quem Ele quiser, irmãos. A gente pode até se sentir pequeno, de tanta gente que tem aqui na igreja, né, que fala bem, que prega bem, mas o Senhor, Ele quer nos usar também, seja para quem for, irmãos. A gente não pode se intimidar, tem que falar de Deus, assim como Daniel fez. Lá no capítulo 4, capítulo 5, pegamos, vai falar sobre o banquete do rei Belsazar e a mão misteriosa. Eu li esse capítulo a semana passada, e desde a semana passada que eu tenho mastigado essa palavra. E eu falei tudo isso na introdução da história de Daniel, porque eu queria me deter mais um pouquinho no capítulo 5, que vai falar sobre o banquete da mão misteriosa, quando aquele rei Belsazar, que ele era neto de Nabucodonosor, ele assumiu aquele trono. E ele, certa feita, estava lá no banquete com muitas pessoas, muitas mulheres, e quando ele já estava cheio de vinho, ele disse assim: vá lá, pegue os utensílios da casa, do templo lá de Jerusalém que a gente trouxe, e traga para cá, porque eu quero usar. Ele profanou as coisas santas do Senhor, e Deus ali, ele muito se irou quando ele fez isso, e de repente começou a aparecer uma mão misteriosa na parede e escreveu para aquele homem uma sentença. Só que ninguém entendia nada, ninguém sabia o que queria dizer aquela linguagem, nem sabia o que Deus estava querendo dizer, e nem sabia quem era o Deus que estava querendo falar com Belsazar naquela noite. Então a mulher, a mãe dele, na verdade, diz assim no versículo 11: há no teu reino um homem que se tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhos, porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, de ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Belsazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele te dará uma interpretação. O versículo que me chamou bastante atenção é o versículo 14, quando aquele rei, já diante de Daniel, diz assim: tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz, o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Então Daniel, desde que chegou ali naquela província de Babilônia, ele foi construindo a sua história perante a sociedade como uma história íntegra, como uma história que não tinha defeitos,
Era uma história que as pessoas não podiam apontar erros para ele. E uma história que glorificava o nome de Deus acima de tudo. E quando ele diz assim, tenho ouvido dizer a teu respeito, eu me perguntei quando eu li esse versículo, o que as pessoas têm ouvido falar ao meu respeito, irmãos? O que as pessoas têm ouvido falar de cada um de nós? Quando ele diz, aquele crente da Assembleia de Deus, você conhece? Ah, conheço. É um crente que tal, que tal, que tal. O que as pessoas têm ouvido falar de nós, irmãos? Qual é o legado que a gente tem deixado diante de uma sociedade tão corrompida? A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. E o papel do embaixador é ir adiante do rei, né? Anunciar que o rei está chegando. E foi para isso que Jesus nos chamou. Para isso a gente tem que andar com bom testemunho diante de Deus. Eu nunca me esqueço quando a irmã Regia Moreira dizia assim, pregue a palavra, pregue o evangelho, se preciso, use as palavras. Quando ela dizia isso, ela falava do testemunho que nós temos de ter diante das pessoas. Porque a gente tem que glorificar o nome de Deus com o nosso andar, o nosso vestir, a nossa postura, nossa índole, nosso caráter. A gente tem que ser honesto diante das pessoas, para que o nome de Jesus ele venha a ser glorificado. E Daniel ali mais uma vez, ele mostrou que tem o Espírito de Deus, e mais uma vez interpretou, irmãos, aquele enigma. E o nome do Senhor, mais uma vez, ele foi glorificado, porque Deus ele queria tratar com aquele rei. Deus não permitiu que o seu nome ele fosse profanado daquela forma. E quando ele escreveu ali na sentença, que Deus tinha contado, Deus, o seu reino e acabou. Pesado foste na balança e foste achado em falta. E naquela mesma noite aquele rei morreu. Porque Deus, ele ali foi rápido. Tem coisas que o Senhor, ele demora para fazer. Porém, tem coisas, né, irmãos, que é mais rápido. É mais rápido. E, para finalizar, irmãos, eu quero falar um pouquinho também, lá no capítulo 6 de Daniel, quando ele conta o episódio de Daniel na cova dos leões. Aqui já tinha se passado certo tempo, né? Daniel já estava mais velho, a gente já viu um pouquinho de tudo que ele já tinha passado ali naquela província, de todos os seus testemunhos e de todos os seus feitos. E mais uma vez, toda esta fama de Daniel, ela causou inveja para aquelas pessoas. E o que eles tentaram fazer? Armar um plano para destruir Daniel. Porém, não encontrava nada, nenhuma falta, para que pudessem acusar. No versículo 5 do capítulo 6 diz assim, nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, assim, não tem de que acusar ele, e bolaram um plano lá, e falaram para o rei, olha rei, o Senhor é muito bom, o Senhor é magnífico, então vamos propor assim, durante um mês, quem não orar somente ao Senhor, será jogado na cova dos leões. E Daniel, ao saber disso, Daniel disse, não, de jeito nenhum, eu vou continuar orando ao meu Deus. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, ele se punha de joelho. E mesmo diante daquela sentença, irmão, que seria jogado na cova dos leões, Daniel, ele mais uma vez, ele permaneceu firme no seu propósito, que era servir a Deus. Mesmo que ele fosse morto por aqueles leões, mas ele continuava fazendo o que Deus queria da vida dele, que era uma vida de oração, uma vida